Yo, Geek! Surissima! Começamos no capítulo 859 de Kingdom, com Shin indo para o campo de batalha. Um dos soldados avisa que a unidade Daenyou está avançando, o que é a chance deles de seguirem pelo centro. Ten então avisa que se Shin apoiá-los, eles serão ainda mais eficazes, coisa que o Shin já está montado em seu cavalo e partindo para a batalha. Ten diz que Shin deve apenas aparecer e elevar a moral de todos, e que não existe motivos para ele permanecer na linha de frente, o que Shin pede para que a garota não se preocupe. Shin invoca 50 soldados com ele. Ten informa que a unidade Susui está empurrando seus inimigos para trás, mas o que preocupa Ten é que eles não sabem o que está à esquerda deles, e pede para seus soldados ficarem de olho. Neste momento, mensageiros da Gakoka chegam no acampamento de Ten, dizendo que possui uma mensagem urgente. Isso deixa Ten assustada. Nós voltamos para falar mais deste capítulo intitulado de Flecha Inexistente depois da vinheta. Vemos Shin se aproximando ali de suas forças, empurrando seus homens para a frente, o que os incentiva ainda mais para o campo de batalha. Bihei e os demais ficam empolgados com a chegada de Shin por lá. Shin diz que agora é a hora de lutar, e que está com eles, e que devem manter os olhos à frente, e que chegou a hora de mostrar ao inimigo a força do centro da unidade Risshin. As tropas então avançam feito malucos para cima do exército de Zhao, enquanto Ten recebe a notícia que Yotan-Wa caiu em batalha, o que deixa Ten em choque. Ela questiona como isso pôde acontecer. Ten questiona se ela ainda está viva, e o soldado diz que por enquanto sim, mas ela sofreu ferimentos graves e teve que se retirar da batalha. Eles dizem que o exército de Yotan-Wa provavelmente será repelido, mas Mountain já está lutando para conter as consequências de sua queda. Ten questiona mais uma vez quem derrubou Yotan-Wa, o que o soldado fica meio constrangido de dizer. Voltamos para o Shin no campo de batalha. Os soldados avisam Shin que a cavalaria inimiga está atacando os soldados da infantaria à direita, o que eles estão tentando suas forças no centro. Shin então leva a cavalaria dele com ele para os derrotar, adentrando ainda mais a batalha, sendo colocado exatamente onde o Senkaun quer tanto em que ele esteja. Meus amigos, o que eu quero pra você nesse vídeo aqui, você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar aqui, meio que reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos de Kingdom, pra gente falar ainda mais sobre essa obra maravilhosa aqui no Geek Brasil. E você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Continue assim a fortalecer o canal do Geek Brasil, para que a gente traga ainda mais conteúdos de Kingdom por aqui. Voltamos para o acampamento e Ten recebe a informação de que quem derrubou Yotan-Wa foi um arqueiro liderado por Riboku diretamente. O soldado do Mountain avisa que esse arqueiro derrubou a general e um dos soldados mais fortes dela, Danto, em pouco tempo. Agora Mountain está enviando seus soldados o mais rápido possível para evitar que o exército da general desabe, e que o arqueiro deve mirar na cabeça da unidade Risshin em breve. Ten percebe que isso é algo muito ruim. Ela entende que Mountain não é um general que vai para a linha de frente. Isso quer dizer que o arqueiro virá diretamente para eles, pulando a Gakoka. Assim, ele vai mirar em Shin ou em Kyokai. Ten manda seus soldados chamarem Shin de volta para o acampamento, e que deve alertar todos os oficiais também. Todos eles podem ser alvos desse arqueiro. Vemos então a infiltração de Senkaun no campo de batalha. Os soldados querem que o arqueiro siga para o centro, mas ele tem suas próprias escolhas. Os soldados começam a perceber que o efeito que as flechas que o inimigo está usando é algo estranho. Os disparos estão vindo ali de uma distância muito longínqua. Senkaun então diz que quanto mais ele observa,
quanto mais ele percebe, mais ele chega à conclusão que esses dois são habilidosos. Vemos então o Sou Jin, e ele diz que vai tomar a frente e acabar com um grupo perigoso de comandantes do inimigo, o que Sultan lhe segue. Sou Jin então dispara sua flecha e acerta o pescoço do capitão de uma unidade de Zhao, acabando assim com sua vida. Sultan então dispara sua flecha e pulveriza a cabeça de um Lorde de Zhao. O maluco tem um canhão no braço, mano. Jin pede para que Tan não seja exibido. Eles vão percebê-los e vão lhes atingir, o que Tan lhe pede desculpa. Seika-1 fica intrigado com a habilidade deles ainda mais. Ele percebe na queda dos seus aliados e chega à conclusão que Sou Jin e Sultan estão perto dele. Seika-1 então diz que é claro que aquilo que vai fazer não será por uma flecha comum. Neste caso, ele vai se aventurar para soltar uma de suas grandes flechas, suas flechas ali meio que diferentes. Ele passa a mão pela sua aljava, mas estranhamente não pega nenhuma, o que deixa os soldados dele meio que confusos. Seika-1 então se põe para atirar, mesmo sem flecha, mesmo sem arco. Assim ele encontra o Jin e puxa a corda do seu arco inexistente. Dessa forma ele estende a corda, puxa e então solta a flecha inexistente na direção do Jin. A flecha vai no pescoço do Sou Jin imediatamente, uma flecha que lhe mata na hora. O impacto é tão absurdo que Sou Jin cai no chão no mesmo instante, ficando paralisado. Tan não entendeu nada do que havia rolado. Jin não consegue explicar o que aconteceu, deixando Tan ainda mais confuso. No mesmo instante, Tan acaba recebendo ali na têmpora uma flecha que também lhe faz cair imediatamente, com ninguém entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo com os dois. Jin e Tan tentam entender o que está rolando e assim Jin explica que o pai deles um dia falou sobre a história da flecha inexistente. Nem mesmo ele havia dominado e que só tinha ouvido falar em histórias. Jin diz que somente alguém que transcendeu o arco pode usá-lo. O arco divino da sombra branca. Os soldados que acompanham Seika-1 tentam entender o que ele está fazendo. O que o arqueiro então, falando sozinho, diz que o mero fato dele ter sentido uma reação sobre ter acertado ali os irmãos, isso significa que os seus corações são bem fortes. Ele então diz que a sorte deles é ruim, em breve os dois morrerão. Os soldados então interrompem a fala de Seika-1, dizendo que eles precisam ir logo atrás do alvo. Seika-1 explica que conteve brevemente os arqueiros que estavam atacando o exército deles e que as suas flechas perderam ali o fio por enquanto. Eles agradecem Seika-1 por isso, sem entender nada do que ele fez, mas eles informam que a cavalaria liderada por Shin está passando na frente deles agora, o que Seika-1 se prepara para atirar no mesmo instante. Jin e Tan lutam para ficar de pé depois dos disparos invisíveis, e Jin percebe que isso é algo muito ruim. Existe um arqueiro insano escondido nas fileiras de Zhao. Tan entende que ele é muito melhor do que eles. Um mensageiro ali de Ten aparece no lugar que eles estão, informando que um arqueiro inimigo está vitimando vários oficiais. Ao vê-lo, ele precisa ser abatido urgentemente. Tan diz para Jin que os oficiais estão ferrados desse jeito. Jin então entende que ele não está mirando meros oficiais. Jin explica que ele está mirando na cabeça do Shin. Tan diz que se isso for verdade, isso vai ser muito ruim, porque o capitão está junto com as fileiras do centro. Jin percebe que a vida do capitão está em perigo total. Voltamos para o agrupamento do Seika-1, que já se prepara para dar o fim à vida do Shin, esperando apenas pela confirmação da posição do general de Qin. Seika-1 pensa em Rixin e diz que ele é quem Riboku mirou como o general mais essencial sobre sua queda urgente. Ele conhece a história de Shin, de como desafiou as probabilidades para ascender de servo a general. O arqueiro entende que Shin deve ter superado inúmeras provações para alcançar tal nível. Seika-1 então pega uma de suas flechas em sua aljava. Ele pede desculpas a Rixin, dizendo que apenas uma de suas flechas reduzirá seus ideais a nada.
Ele coloca a flecha na mira do arco. Ele puxa a corda e pensando apenas de que com apenas uma flecha, Shin dormirá para sempre. Shin está na sua mira. Tudo está acabado para o nosso general. Mas, de repente, Seika-1 toma uma flechada bem na sua têmpora esquerda. Seus olhos enchem de sangue. Ele está caindo na batalha. Mas não era uma flecha normal. Era uma flecha do arco divino da sombra branca. Seika-1 perde totalmente a compostura. Seu cabelo é desfeito. Até mesmo seus enfeites saem do lugar. Ele está totalmente em choque. Jin aparece e diz para Tan que atingiu o arqueiro, o que deixa seu irmão surpreso. Ele lhe diz que a sensação que ele teve é exatamente como se ele o tivesse atingido. Tan fica surpreso e Jin diz que acertou mesmo. Tan fica ali meio que tentando entender como que o Jin conseguiu usar o arco da sombra branca e que isso chega a ser uma loucura. Isso apenas deixa Seika-1 irritado. Ele não está lidando com um arqueiro qualquer, ele está lidando com o melhor arqueiro dessa era. Bom, por mais que pareça ser algo bem engraçado, uma flecha muito invisível, né, que a gente começa a olhar logo de cara, porque às vezes a gente esquece que Kingdom é uma história também fantasiosa. E aí, tipo, uma flecha invisível atingindo outro cara, você pensa, pô, que cara tá viajando, né? Só que a gente tem que se lembrar que também existe o Ki na trama de Kingdom, e provavelmente esse arco da sombra branca, ele é feito de Ki, né? É até mesmo comentado de que é um arco divino, então é uma técnica anormal perante ali os próprios arqueiros. A gente já viu o Shin usar Ki ali para medir até mesmo ali onde está pegando fogo no campo de batalha. Já vimos também a Kyokai, a Kyoren também usando ali o Ki durante a batalha. Vários personagens usando o Ki. Provavelmente isso também explicaria, né, o arco da sombra branca também ser feito de Ki. Eu acho que é uma construção muito legal. E além disso eu gostei pra caramba. Por mais que não seja de Ki, se não for de Ki, eu acho que vai ter algo bem interessante em cima disso. Porque normalmente os confrontos de arqueiro sempre são mais do mesmo, né? Tipo, um arqueiro atira daqui, outro arqueiro atira dali e tal. E você fica pensando, quem vai tomar a flechada ali, quem vai pisar na bola pra tomar a flechada do outro. Só que a gente começa a perceber que o Hara conseguiu se reinventar. Ele acabou inventando uma parada bem legal, mas que todo mundo um dia já brincou, né? Todo mundo já brincou com a flecha invisível, né? Com essa flecha inexistente, né? E às vezes você é acertado, você meio que fingia que era acertado e você consegue compreender o que o Soldin, o Sultan e o Seika-1 estão passando neste exato momento. Foi uma boa referência, uma boa ligação aqui que o Hara acabou fazendo e eu gostei pra caramba, né? Tem gente que gosta mais de Kingdom pé no chão, tem gente que já não gosta, né? Tem gente que gosta mais dessas partes fantasiosas, mas Kingdom bebe muito ali das leituras de Bernard Cornwell, né? Que é um fato de que fica brincando um pouco com o realismo, mas ao mesmo tempo traz pro misticismo, né? O Cornwell consegue fazer muito sobre isso, né? E ao mesmo tempo o Hara bebe nesse sentido também, né? O Hara consegue criar muitas temáticas que chega ao realismo ali de uma forma muito fatal, mas ao mesmo tempo traz ali pro misticismo de uma maneira muito no sentido oriental, né? Então tem essas características interessantes e Kingdom só cresce com todos esses detalhes. Vamos que esse confronto de arqueiros está apenas começando.